Alô? Boa tarde a todos, né? A todas, a todos. Estou fazendo esse vídeo para vocês, gente, pelo seguinte: como eu disse, a disciplina Exclusão e Inclusão Social é uma disciplina que deveria ser mais longa, né? Devido à complexidade dela e os elementos que ela traz e a sua multiplicidade de abordagens, né? Tanto a questão de classe, de gênero, de raça, a questão sociológica, educacional, social, enfim. E aí, eu queria hoje, eu estou fazendo esse vídeo sobre o texto que é Exclusão Social e Controle Social, Estratégias Contemporâneas de Redução da Sujeiticidade, a perspectiva do sujeito, né? O autor José Rogério Lopes, ele vai trazer a categoria exclusão social a partir dessa questão da internacionalização da economia, né, que ele vai chamar da perspectiva internacional aí, em cima da questão econômica e a questão da globalização também, e essa orientação neoliberal, né, esse espectro neoliberal que ronda aí, né, o mundo, principalmente na década de 90 e agora cada vez mais, né, a perspectiva se a gente for no frigir dos ovos, a perspectiva neoliberal, a diminuição do Estado, a questão da crise do trabalho, a perspectiva do sujeito como perspectiva de emancipação, sem prensar as estruturas sociais históricas que o sujeito faz parte, a questão de classe, a questão da relação capital-trabalho, né? E aí ele vai pensar a questão da exclusão social, pensando uma nova forma de controle social, principalmente com a ideia de pobreza. Não com a ideia, né? Com a pobreza sistêmica e de massa na sociedade contemporânea. Eu vou falar um pouco alguns pontos que eu acho que é importante a gente tratar aí. A primeira coisa, né, de onde está fincado isso, né? Nas ideias de referência no estado de bem-estar social, que nada mais é que é o estado, de certa forma, ampliado, né, principalmente aí como característica europeia, de dar todos os suportes possíveis para esse indivíduo, né? E quando emerge outras perspectivas, ou a sociedade neoliberal, o Estado mínimo, cria-se aí outras formas de sociabilidade nesse contexto, né? A questão da exclusão social, ele vai dizer um pouco sobre a questão da concepção de pobreza, né? Principalmente caracterizada aí pela questão mercado, trabalho, o Estado, poder e a questão do desejo na perspectiva do indivíduo. Eu acho que esses pontos são fundamentais para pensar. E na questão das relações capital-trabalho e focado na questão da exclusão social, vamos pensar aí, como que se caracteriza esses fenômenos? Ele vai dizer da questão do desemprego estrutural, a precarização do trabalho, e isso muito mais com o desenvolvimento tecnológico. Aí ele vai trazer também a desqualificação social e a desagregação identitária, migração, e aí a perspectiva identitária ela tem uma amplitude, né, raça, gênero e outras questões. A questão da anulação da alteridade, que é a anulação do sujeito, né, da perspectiva da cidadã, de solidariedade, população de rua, a fome, a violência. Se a gente for pegar a perspectiva da violência, Altamira tem um caso emblemático, né, da perspectiva do capital, do grande capital, que é a construção de Belo Monte, o aumento da violência sistêmica que se espalha por todo o território. Aí a justiça, a cidadania, entre outras questões, né? E aí, ele vai dizer muito, o autor, as condições que se configuram a pobreza, né? Essa diminuição do sujeito do pobre e na relação do controle e sua participação na economia. De certa forma, essa relação de pobreza e economia, ela tem uma relação intrínseca, pensando até mesmo, vamos pensar nas questões atuais, a renda básica, a questão emergencial que está aí. E ele vai dizer que pode-se afirmar que a pobreza foi um elemento importante da acumulação primitiva pensando até Marx, no início da exploração do trabalho. E hoje em dia, essas relações produtivas e as mudanças em relação ao mundo do trabalho, existe essa massa de pobres
E essa estrutura dinâmica de condições diversas que impactam esse sujeito, né? E aí cria essa questão da sobrevivência, né? Pensando no indivíduo. E aí cada indivíduo tem fatores diversos em termos das relações de produção e dessa questão da reprodução da vida, e também a questão da consciência de classe, que aí também traz outros elementos de reivindicação de acordo com as suas características. E aí tem uma questão central, a perca da centralidade da luta de classe na perspectiva da classe trabalhadora e dos movimentos sociais. No mundo atual, nós temos outra característica, outras perspectivas que a gente pode chamar da metamorfose do mundo do trabalho. Ricardo Antunes vai dizer muito bem, que é um autor bem próximo. Eu acho que uma questão importante é essa metamorfização ou essas mudanças da sociedade atual, como eu disse, por diversos fatores. E essa dinâmica, ela traz outros elementos, e aí, no caso do autor, ele vai chamar a atenção principalmente na questão da pobreza. Ele vai dizer que a importância dessa reformulação está assentada na necessidade de perceber o ideal de igualdade, e aí a gente vem com o ideal de igualdade que cai nessa questão da inclusão e da exclusão, pensando aí a autonomia desse sujeito contemporâneo, sabendo que na sociedade liberal ou neoliberal, com o Estado mínimo, tende a colocar a culpa de todas as mazelas no sujeito. Se você não conseguiu um emprego, é você que é o culpado. Ele vai citar também François Dubé, né, que é um autor francês, e ele vai dizer um pouco dessa medida, desses critérios, explica uma orientação fundamental de análise. Na razão, ele está fazendo uma análise caracterizada que a gênese e o desenvolvimento da pobreza diante dessa sociedade. Ele vai dizer várias coisas, a questão da modernidade, né? A divisão do trabalho é uma tradição da modernidade, a economia nacional, né? Do sistema político nacional, o conflito de classes, e que, diante dessa estrutura, esse conflito de classe que estava entre a burguesia e a classe trabalhadora, no manto da democracia, ele traz contornos de um conflito negociável. Ele não tem mais em vista a revolução, vamos pensar o comunismo, né? Que tinha como perspectiva a superação do capitalismo. Sob o manto da democracia atual, essa perspectiva, ela tem algo de negociável, ou é possível a negociação do capital-trabalho, e aí pensando outras pautas que a gente sabe que da ordem social traz questões de gênero, questões de raça, então está dentro desse complexo para a gente entender o que existe disso em inclusão e exclusão social. O texto vai dizer um pouco disso. E aí ele vai chamar a atenção da questão da exclusão social. Tem uma literatura ampla, né? Bourdieu, né? Castells, Alain Touraine, né? E aí vários outros que eu acho, do Paz, né? Que aí eu acho que traz elementos amplos para a gente entender essa perspectiva e o tão complexo que é. Algumas questões, esse descompasso aí da modernização e da globalização, que eu acho que a gente poderia citar também a questão de colonizadores e colonizados, né? Do Estado imperialista, né? Esse capitalismo, dessa influência contemporânea, eu acho que Boaventura Sousa Santos pode trazer elementos importantes, que eu acho que são autores de referências, né? Ele vai trazer também esse conceito ampliado aí de cidadania, o caso inglês, o caso americano e o caso em francês, que tem diferenças básicas, né? Olhando a instituição americana enquanto o imperialismo, a Inglaterra com a perspectiva do capitalismo contemporâneo, de exploração, e o caso francês, né? Igualité, fraternité, essa questão da proteção dos direitos sociais
do indivíduo, né? Ou seja, vocês estão percebendo que existe uma complexidade, né? Quando se pensa o debate. Tem umas transformações que ele coloca também das questões da problematização das desigualdades socioeconômicas, que tem o capitalismo como cerne, mas entra para questões subjetivas também. Se a gente for olhar como exemplo, entre o pobre branco e o pobre negro, o pobre negro é 7 vezes mais pobre, então essas questões simbólicas. Ele vai trazer alguns debates aí de alguns autores que eu acho que é necessária a leitura para a gente aprofundar um pouco mais e entender essa complexificação do ponto de vista da inclusão e da exclusão. E aí, no recorte, voltando a admitir, no recorte desse autor, ele vai pegar a questão da pobreza. Ele vai citar também a questão da participação, né, social. Tem umas questões que eu acho que a fragmentação hoje, como importante, ele vai chamar a atenção para o David Hardy, que é um livro clássico, A Modernidade Líquida, na perspectiva da pós-modernidade, né? Que eu acho que faz parte desse complexo social quando se analisa essas questões, né? E essas perspectivas do bem comum, essa ruptura dessa sociedade hoje, principalmente na alteridade, né? E quando pensa essa modernidade, os ideais comunitários de solidariedade que a gente, com o capitalismo contemporâneo e nessa fragmentação, isso se esgarça, ou isso se perde diante da complexidade do mundo hoje, né? Ele vai dizer também as questões do princípio que ordenaria as implicações recíprocas entre indivíduo e sociedade, o resgate da solidariedade, ele está falando de um autor, né? Que eu acho que tem a ver com essa discussão do sujeito, que é uma base iluminista, mas que sujeito é esse nessa contemporaneidade? Para Marx é a relação capital-trabalho. Outros autores vão pensar as questões de raça, as questões de classe, as desigualdades sistêmicas, simbólicas, que também estão presentes quando a gente fala da inclusão e da exclusão social. Lembrando que, no caso aqui, ao meu ver, esse autor tem uma categoria mais marxista, que vai pensar a questão da economia, né? Como que essa economia vai influenciar esses processos de inclusão e inclusão social. Que, na verdade, quando você vai olhar a renda básica, que na perspectiva, falando uma fala mais direta, é a grana, dinheiro. Claro que a gente sabe que a partir dessa questão de ter dinheiro ou não, tem outras questões de inclusão e exclusão social que os outros textos vão colocar. Eu acho que tem uma questão aí central, que é a perspectiva da liberdade do sujeito. Então, nesse processo, ele vai chamar até um autor aí, 100, as instituições favorecer a ligação de 5 liberdades, que ele vai chamar 5 liberdades instrumentais, né? A liberdade política, a questão das facilidades econômicas, a questão das oportunidades sociais, que a gente sabe que, diante de um contexto, ele vai ter graus diferentes, as garantias de transparência e a segurança protetora, né? Em termos de políticas públicas, né? E aí, gente, diante dessa questão da pobreza, a gente sabe que tem uma questão da baixa renda e não está no mundo do consumo. A sociedade contemporânea vai dizer, inclusive, que se você tem dinheiro, você é um indivíduo. Se você não tem, você não é indivíduo, porque você não está inserido na sociedade de consumo. Que tem algo de verdade, mas que tem algo contraditório para a gente pensar, para não ser tão direto. Que existe outras questões de subterfúgio que esse autor vai dizer, né? Que tem a ver com essa questão. Ele vai dizer mais à frente, a liberdade reside precisamente na oportunidade. Então, que oportunidade é essa? Então, no mundo neoliberal, essas oportunidades elas vão ser regidas pelo mercado. Quando a gente vai olhar uma outra perspectiva do estado de bem-estar social, o Estado como perspectiva reguladora. Então, essa discussão está nesse campo para a gente poder entender esse mundo e essas relações indivíduo, Estado, capital-trabalho, as subjetividades, o desejo dessa individualização, né? Quem sou eu nesse mundo? Até que ponto eu posso
ou até que ponto que eu não posso, quais são as privações que estão presentes. Eu coloco, para terminar, algumas coisas que o autor coloca, que são esses 9 condicionantes sociais, diante dessa questão da exclusão, o controle social, que o controle social tem a ver com essa questão do Estado, né? E os elementos desses condicionantes, essa ideologia, a ideologia da fragmentação da experiência social, que a experiência social é a nossa própria vida, essa nova racionalidade instrumental, que, na verdade, a partir do momento que você tem uma massa de pobres, o Estado vai ter que gerir essa questão. E essa, até mesmo a renda mínima, a renda básica, como que você vai conseguir fazer isso para ter perspectivas de individualização do sujeito? E aí entra outros atores, como as ONGs, né? Quem vai gerir esses fundos para tentar gerir a própria pobreza? Tem até um livro da Lila Oliveira sobre essas questões da gestão dessa pobreza que está presente na contemporaneidade, e a escola faz isso também dessa mesma forma. Então, eu acho que essas questões que eu acho que, para terminar, da inclusão social, ou inclusão ou não, realiza institucionalmente. Isso implica dizer a ideia que as instituições não podem se dirigir aos sujeitos sem tratá-los como os objetos. As instituições não podem ser âmbito de reconhecimento de sujeito, porque tal reconhecimento, enquanto ocorre a lógica instrumental, essa lógica instrumental que ele está dizendo, é esse estado, nesses jogos de sociabilidade, que eu acho que também está fincado nessa mudança, principalmente que hoje, diante desse capitalismo, a gente fala-se muito pouco em revolução ou de quebra do próprio capitalismo. Você tem mais como se fosse uma almofada para garantir alguns direitos sociais e você gerir essa perspectiva da pobreza como essa gestão dessa sociedade muito mais como a gestão do capitalismo, né? Eu acho que está dentro. Esse é um olhar desse autor sobre essa perspectiva. Obrigado, gente. Eu acho que eu não sei se vocês entenderam, foi só para tentar um pouco desmistificar um pouco algumas questões desse artigo. Eu vou colocar aí para vocês e um abraço a todos.